boa noite. Hoje é dia 14 de setembro, uma segunda-feira. Estamos a 23 horas e 10 minutos. Meu nome é Marco Antônio Bazuni, sou advogado, professor de Direito e um buscador da luz. Como Rosa Cruz, como maçom. Minha finalidade é tão somente servir à grande fraternidade branca e aos espíritos de luz que entendem que o prazer do serviço ao próximo, abnegado e altruísta, é a essência da evolução do ser, através de sucessivas reencarnações. Vamos abordar hoje o tema A Vida Além Túmulo, ou A Vida Além da Vida, ou A Vida Além da Morte. E eu coloco a seguinte pergunta: o cemitério ou túmulo é o fim? E respondo: não. Além túmulo existe vida. E antes de nascer existe vida. Portanto, existe vida antes da vida material, onde o espírito tem a sua consciência preservada, e continuará a existir vida após a cessação da vida material além túmulo. Portanto, o cemitério, que determina o fim da vida material, não determina o fim da vida espiritual. Pelo contrário, a vida continua. Então, o ser humano existiu antes de nascer como espírito ou personalidade, alma individualizado. Nasceu, recebeu um nome que seus pais lhe deram, e este nome que lhe é atribuído como mantra não é o nome do espírito, é apenas um nome para identificar esse espírito. E quando ele caminha evoluindo em sua encarnação e cessa a sua vida material no seu túmulo ou no cemitério, ele que já tinha vida antes de nascer, antes de encarnar, continua prosseguindo a sua viagem espiritual após desencarnar. Portanto, existe vida antes de nascer, antes da vida material, existe a vida espiritual da personalidade alma. A personalidade alma nasce dentro de um corpo material como o neném, chora, o neném. Quando o neném chora, a personalidade alma entra no corpo do neném e o seu duplo etérico se amolda ao corpo material, se vinculando a ele através do cordão de prata, que é um cordão etérico que une o espírito à matéria. E após a morte do corpo material, em que há o desprendimento do espírito do corpo com o rompimento deste elo, que é o cordão de prata, o espírito continua o seu aprendizado em
seu novo estágio de consciência fora da matéria. Então, existe a pergunta feita por todas as fraternidades brancas e esotéricas e também por todas as religiosidades. O que sou? De onde vim? E para onde vou? E eu, antes de começar esta palestra, vou responder. Eu sou a divina presença da centelha de Deus em mim, denominada mônada, ou centelha divina, ou como mestre ascensionado Saint Germain e o mestre ascensionado Jesus denominam o eu sou. Então, eu sou o eu sou, disse Deus a Moisés na sarça ardente através do arcanjo Metraton, o mais antigo de todos os arcanjos. E se Deus é eu sou, Deus em nós, já que somos uma centelha de Deus, um pedaço individualizado e personalizado de Deus, a centelha de Deus em nós também é eu sou. Então, quem sou eu? Eu não sou o Marco Antônio Bazuni, que meus pais chamaram a minha personalidade alma e que eu me identifico nesta encarnação. Eu sou a centelha de Deus em mim. Apenas o meu ego não identifica a existência desta centelha em mim. Porque é necessário fazer uma introspecção, uma meditação, uma interiorização para descobrir, através do silêncio, que existe um mestre interior, existe um eu sou, existe uma centelha de Deus, e que esta centelha de Deus é, sem dúvida, a presença universal de Deus no ser humano e que se individualiza através de cada personalidade e alma. Então, o que eu sou? Eu sou o eu sou. De onde vim? Vim de uma esfera astral, compatível com a minha evolução espiritual. Vim de uma esfera astral compatível com a minha evolução espiritual, isto é, com a lei da afinidade espiritual. E para onde vou? Eu voltarei de acordo com o meu estágio de consciência e de iluminação, para uma região do astral superior ou inferior, compatível com a luz adquirida na minha existência na Terra, ou nas minhas sucessivas existências na Terra. E, portanto, mais uma vez, pela lei da correspondência, preconizada na Tábua da Esmeralda por Hermes Trismegisto, que é compatível com a lei da afinidade espiritual, eu voltarei para a esfera em que se afine com a luz armazenada no meu interior, fruto das minhas boas ou más ações, em comunhão com o livre-arbítrio. Assim, quando estamos fazendo bem ao próximo, sem querer nada para nós, apenas por amor à luz, estamos ganhando luz, estamos fazendo o bem e a caridade e estamos
evoluindo espiritualmente, nos aproximando da divindade suprema. E quando prejudicamos alguém gratuitamente, fazendo a nossa justiça ou por acharmos que a nossa justiça é a correta, embora seja precária, parcial, efêmera e eminentemente incorreta, porque nós não temos todos os lados de uma mesma questão. Então, quando fazemos a nossa justiça e utilizamos o nosso chicote através de palavras árduas, ações terríveis que façam o próximo sofrer, fruto do poder temporal ou do poder que nos é dado pela sociedade, na qualidade de alguém que detenha algum poder sobre outrem, não importa o tipo de poder, toda vez que façamos alguém sofrer, desequilibramos a energia dessa pessoa, prejudicamos essa pessoa e, pela lei da causa e do efeito, colhemos o que plantamos. Se semeamos vento, no momento de Deus, colheremos a tempestade. Então, o que somos? Somos a mônada divina, o eu sou. De onde vimos? De uma esfera astral compatível com a nossa evolução espiritual, fruto de nossas ações através de sucessivas vidas. E para onde vamos? Retornamos, após a experiência terrena, para a região do astral, que estivermos afim, em função das nossas boas obras, boas ações e da luz que colhemos através da lei da ação e reação. Portanto, se semeamos rosa, colheremos o perfume da luz. Se semeamos abacaxi, colheremos os fardos da semeação, né? Da colheita do abacaxi, colhendo este abacaxi semeado. E aí perderemos luz, ficaremos nas trevas, ficaremos estacionados e deixaremos de evoluir. Então, a vida continua além da vida. E a vida continua além da morte do corpo material. E a morte não é o fim. Assim como o nascimento não é o começo. Então, temos uma série de perguntas feitas por pessoas que ouviram esta palestra na senda maçônica. Foi uma palestra pública, porque não revela segredos da maçonaria, na senda Rosa Cruz, na senda espírita. A morte do corpo material é o fim? Resposta: não. Existe vida além túmulo? Sim. De onde vim? Vim de uma região astral afim com a minha evolução espiritual. O que sou? Sou um pedaço de Deus, personalizado, uma personalidade alma, uma centelha divina, uma mônada que é o átomo nous que habita em meu ventrículo esquerdo do meu coração etérico e é eterno. Para onde vou após a vida corporal? O meu corpo se desprende definitivamente da matéria, os laços são quebrados e rompidos, dura mais ou menos de 24 a 48 horas, de acordo com a evolução de cada um. O espírito retorna para a região astral compatível à sua evolução espiritual e compatível com a luz carreada através de sucessivas vidas. Inteligência e consciência é a mesma coisa? Não. A inteligência finda com a vida material. A consciência é anterior ao nascimento do ser, continua presente, atuando com a inteligência
que a integra enquanto vivo ser na matéria e, além túmulo, acompanhará o espírito, de tal maneira que o espírito irá para uma região do astral compatível com a sua evolução espiritual e terá consciência desta última vida e de todas as vidas precedentes, frutos de sua encarnação, fazendo um balanço entre aquilo que se comprometeu a fazer e que efetivamente fez, e que ainda falta fazer no plano astral ou em outra vida reencarnada. Quais os reflexos da morte do corpo material no mundo espiritual? Nenhum. A morte do corpo material fica no túmulo, o corpo material, o duplo etérico flutua acima do corpo material, o espírito que continua vivo e se desliga na matéria, continua o seu caminho nos planos espirituais. Ele, se evoluído, terá consciência que morreu, se não evoluído, pensará que ainda continua vivo e poderá frequentar a casa das pessoas que viveu na última encarnação, compartilhando dos seus cômodos de dormir, compartilhando da comida e da bebida fruída pelos vivos, vampirizando a energia dos encarnados e também se alimentando do duplo etérico das comidas, desenergizando a comida, de tal maneira que quando a pessoa come e bebe, a comida não faz o efeito desejado à saúde do corpo material, nem a bebida o hidrata, porque está sendo desenergizada no seu duplo etéreo pelo espírito do parente falecido, que pensa que tem a sensação de estar vivo fora da matéria, pensando que continua vivo dentro da matéria e que não compreende, porque fala com as pessoas encarnadas e delas não tem resposta. E fala com as pessoas desencarnadas, pensando que estão encarnadas e vivas na matéria, obtendo respostas. Fica confuso, não tem consciência de que fez a passagem e pensa que a sensação de vida que lhe é dada é uma sensação plenamente material, quando na realidade já perdeu a sua matéria, está no corpo espiritual, vampirizando a comida, vampirizando a energia da casa, vampirizando a energia das pessoas, e se fumava, induz as pessoas ao fumo para fumar com a pessoa, e se bebia, induz as pessoas à bebida para beber com a pessoa, e se gostava de sexo desenfreado, induz a pessoa à prática de mais sexo desenfreado para, da energia sexual liberada, ele se alimentar. A coisa é tão séria que o que o obsessor pretende é o desequilíbrio da pessoa, porque o desequilíbrio provoca liberação de energia e ele se alimenta da energia liberada. Assim como ele se alimenta do duplo etérico da pessoa que acaba de morrer, entendeu? Os obsessores se alimentam de todo tipo de energia. Quando a pessoa falece, eles vão atrás do duplo etérico, porque o duplo etérico da pessoa, que é uma cópia etérica da pessoa, é alimento para os obsessores e para os magos negros. Por isso, existe a falange dos caveiras, que protegem o duplo etérico da pessoa morta, não permitindo que o duplo etérico seja a fonte de energia dos magos negros ou seja utilizado pelos obsessores. E assim, aquele que falece e que não tem ciência que faleceu, procura alimentação em energia. E essa energia ele vai procurar naqueles que são afins, porque ele pensa que está vivo. E ali habita a casa das pessoas. Existem casas habitadas por multidão de espíritos. Teve um relato
feito por amigos meus espirituais, que foram morar numa casa em que ouviam barulhos, ouviam gargalhadas, ouviam músicas, ouviam trombetas, ouviam passos, e as entidades convidadas pelo irmão de luz que enfrentavam esses obsessores, eles vaziavam a casa, não é? Foi convidado um Ogum sete ondas, para esvaziar a casa. O Ogum esvaziou, mas logo depois voltavam todos os obsessores que habitavam naquela casa há séculos, porque desencarnaram e não se recusaram a reencarnar. E aí perturbaram tanto o casal que foi morar lá na casa que o casal foi embora. E quando foi embora, fizeram uma festa. O casal que tinha a audição astral e a visão astral viram uma série de pessoas bebendo, comendo, fazendo sexo e ainda mais, senhores, sexo astral que eu estou falando. Não sexo material, sexo entre espíritos que têm o corpo de desejo, que são os corpos astrais. E ainda, senhores, comemorando a saída desse casal da propriedade deles. Portanto, o reflexo da morte do corpo material do espírito é nenhum, mas para os outros espíritos que alimentam do duplo etérico, este reflexo é imperativo, porque todos vão atrás do alimento. E o duplo etérico que une o espírito à matéria é alimento para os obsessores e para os magos negros que repudiam a luz. Inclusive armas etéricas, astrais, invisíveis, que se utilizam no choque de energia contra determinados espíritos, são obtidas através desta energia espiritual, que os espíritas chamam de ectoplasma, e que elaboram-se armas astrais, frutos do duplo etéreo. E Robson Pinheiro ainda fala de laboratórios do submundo astral. E qual a trajetória do espírito após a morte? Depende da sua evolução espiritual. O espírito pode vagar após a morte e pensando que está vivo, vagando nas estradas e nas encruzilhadas. O espírito pode ficar no cemitério, preso, sem ter como sair, até que uma equipe de socorro venha resgatá-lo. Se ele refletir pela dor causada e pelo efeito pedagógico do aprendizado da dor sobre suas más ações e se arrepender diante do arrependimento, ele é resgatado, porque para que o karma negativo, fruto das más ações, seja resgatado, é necessário que o aprendizado e que o resgate se faça pela caridade ou pelo amor, ou pela dor. Porque ambos vão levar à reflexão, e a reflexão levará que o espírito se indague o porquê que está sofrendo, ou o porquê está passando aquele momento do amor universal, puro de coração. E aí, o espírito, refletindo no porquê sofre, ele retifica a conduta, porque entende que só através do amor, só através da caridade, ele pode atingir a verdadeira luz e compreender a máxima do Mestre Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu disse que o espírito aprende pela dor ou pelo amor, eu dou o exemplo, pela dor, não é? Um indivíduo que era senhor de gênio,
e sacrificava escravos e moía, conta a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele moía os braços dos escravos no engenho para sangrar e para se divertir como o vampiro fosse da dor desses escravos. Ele, quando foi ao astral inferior, ao umbral, às trevas, ele foi perturbado por todos aqueles espíritos que ele causou dor, sofrimento e morte. Se arrependeu. Verificado o arrependimento, a equipe socorrista o resgatou, levando-o para a Legião de Maria. Levando-o para uma cidade etérea chamada Legião de Maria, o espírito é doutrinado, ele é evangelizado e está consciente que deve, na sua outra encarnação, fazer a caridade. A ele é dado o nascimento em uma família aristocrata de poder econômico, e lá ele tem estudo, ocupa uma posição no contexto da sociedade relevante de poder e começa a fazer bem ao próximo, especialmente as crianças órfãs, orfanatos e asilos de senhores idosos, naturalmente, e também estabelecimentos hospitalares onde pessoas sofrem com doenças terminais. Ele começou a levar conforto a essas pessoas. Não só o poder pecuniário que tinha, mas a palavra amiga, a oração, o compartilhamento de uma boa conversa, saber ouvir, saber fazer o bem, saber orientar. E de tal maneira que ele começou a resgatar o seu karma negativo com o karma positivo, fruto de suas boas ações. Então houve uma compensação, como dizem os umbandistas, uma compensação na balança de Miguel, ou como dizem os kardecistas, uma compensação de causa e efeito. Ele que viera para perder um braço, para com a dor poder ter o efeito pedagógico de efetivamente, por situação análoga àqueles escravos que ele fez perder tantos braços outrora, sentir a mesma dor análoga e idêntica a eles, a esses escravos, para refletir no mal que fez e sentir a mesma dor causada a esses seres de outrora, ele perdeu apenas um dedo, porque a lei foi branda com relação a ele. Notem, não deixou de ser aplicada, mas pelo abrandamento da lei com relação a ele, ele que deveria perder um braço inteiro, perdeu apenas um dedo na mão e continuou a servir até o final de sua vida e cumpriu a sua missão, porque entendeu que a lei divina se resume no amor ao próximo, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. O amor é tolerante, o amor tudo suporta, o amor não é soberbo, o amor não é intransigente. E mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. E entre a fé, o amor e a esperança, prevalece ainda o amor. Quando alguém conseguiu viver a lei do amor,
aí, com plenitude, a lei do amor prevalecerá e fará com que a missão seja efetivamente cumprida na face da terra. Bem, aqui termina a primeira parte da vida além da morte. Vou gravar a segunda parte daqui a alguns minutos. Paz profunda a todos os seres da criação. Assim seja.